dar início hoje ao nosso assunto, continuando o nosso tema de casamento, algo tão do coração de Deus e algo tão do nosso coração, principalmente quando a gente é solteira, que a gente não experimentou nada, a gente tem grandes sonhos. Eu acho que casamento, gente, pensando aqui agora, eu acho que casamento é igual a comer a maçã, o fruto proibido, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden. Porque Deus disse para Eva não comer daquela árvore do jardim. Que Eva podia comer todas, mas aquela árvore não podia comer. E Eva foi lá e comeu. E quando a Eva comeu do fruto daquela árvore, os olhos da Eva se abriram. E eu vejo que nós no casamento é assim, gente. As pessoas dão conselho e falam. Eu lembro que a minha filha, ela fez o curso de mulher única quando ela estava noiva. E aí ela chegou em casa e disse assim: mãe, que horror aquelas mulheres. Que horror aquelas mulheres. Elas falam tantas coisas do casamento, tantas coisas horríveis, que se eu não tivesse Jesus, eu não ia casar. Mãe, aquelas mulheres só tem problema. Aquelas mulheres só tem problema no casamento. E eu, não, minha filha, o casamento é bom. E inflei ela bastante para casar e ela casou. Então eu vejo assim, que o casamento é igual a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos só se abrem depois que casa, gente. Então não fique com esse sentimento de culpa, né? Então vamos deixar agora que os olhos já se abriram, né? Que a gente já casou mesmo, que os filhos já vieram, agora vamos arrumar o negócio. Mas eu vejo que me ocorreu agora essa comparação, né? Nunca tinha pensado nisso, gente. Mas é porque casamento é algo tão maravilhoso, tão lindo. Gente, as noivas, nesses últimos anos lá na igreja, eu fiz muitos casamentos, muitos. Eu casei em uma rede de jovens inteira, muito grande. Gente, quando elas começavam a marcar data de casamento, as noivas ficam insuportáveis. Inclusive a minha filha. Porque elas só falam de vestido, de festa, de chá de lingerie, falam de tudo. Qualquer coisa que tu vier falar de casamento para elas não aceitam e elas não ouvem. Toda noiva é assim, é cega. Mas depois que ela come do fruto, acabou, né? Em nome de Jesus, vai casar assim, porque casamento é bom. É bom, vida sexual é maravilhosa. É bom. E a vida sexual só é maravilhosa dentro da aliança do casamento. Então, tem que casar. É bom. Então, gente, a nossa perguntinha, cada dia nós temos uma pergunta nesse mês, né? E é isso aí, Gilda. Cada dia nós temos uma pergunta. E a nossa pergunta de hoje é: qual é o sentimento de ser meu marido? Vocês já pensaram nisso? Qual é o sentimento de ser meu marido? Gente do céu, essa pergunta me confrontou. Qual é o sentimento? Oi, Cassinha. Qual é o sentimento de ser meu marido? Gente, não é fácil não. Tirzá já foi osso duro de roer e ainda é, né? Ou então uma carne de pescoço, né? E eu quero começar hoje contando uma história para vocês, que nem na semana passada, né? Hoje eu quero começar contando uma história. Inauguraram um shopping numa cidade e esse shopping era o shopping center do marido perfeito. Oi, Tati, tu que é solteira, presta atenção. O shopping center do marido perfeito. E duas mulheres foram a esse shopping center porque elas queriam saber como que era. E lá nesse shopping center tinha muitos maridos à venda. Então elas foram lá para ver qual era o marido perfeito. Então o shopping center ele tinha 4 andares, gente. 4 andares só de maridão. Pense comigo.
Tô contando uma metáfora, gente, uma história, para iniciar nossa pergunta, que hoje é: qual é o sentimento de ser o nosso marido? Muito forte essa pergunta. Então vamos lá. A propaganda do primeiro andar do shopping dizia assim: estes homens têm um bom emprego e amam criança. Os homens do primeiro andar, eles tinham um bom emprego e amavam crianças. O que vocês acham desse marido? Os maridos do primeiro andar tinham um bom emprego e amavam crianças. Quem ia no primeiro andar escolher? Vamos aí. Vou falar o segundo, vocês vão dizer. No segundo andar, tinha uma placa que dizia assim: estes homens têm um bom emprego, amam crianças e são bonitos. Quem que é os homens do segundo andar? Os do segundo são assim. Agora o terceiro andar. Olha o que dizia. Esses homens têm bom emprego. Esses homens amam crianças. Tá travando, gente? Ou é só pra Gilda? Eles amam crianças. Eles são bonitos. E eles gostam de ajudar no serviço doméstico. Agora me falem aí, vou dar um tempinho para vocês. Vocês querem o homem do primeiro, do segundo ou do terceiro andar nesse shopping center de maridos? Vamos lá, falem aí, qual que vocês querem? Todos têm bom emprego. Todos amam criança. Mas no terceiro andar eles... Não, no segundo andar... no segundo andar eles são bonitos. E no terceiro andar eles gostam de fazer o serviço doméstico. Segundo andar não deu para entender, Cássia. Olha só. O primeiro andar os homens têm bom emprego e amam as crianças. No segundo andar eles têm bom emprego, amam as crianças e são bonitos. No terceiro andar eles têm bom emprego, amam as crianças e gostam de ajudar no serviço doméstico. Quarto andar, o 3 é homossexual. É nada, meu marido faz tudo em casa, é bem macho. Olha só. Quarto andar. Vamos pro quarto andar, gente. E as mulheres estavam assim. E é o seguinte, quando passasse pro segundo andar, não podia voltar para escolher o homem do primeiro. Tinha que ficar no segundo. Se escolhesse no segundo, já saía do shopping. Se fosse pro terceiro, só podia ficar com os homens do terceiro. Se escolhesse no terceiro, já saía do shopping. Então, vamos ver. O que tá guardando lá no quarto andar? Mas as mulheres, elas não quiseram o homem do primeiro andar, nem do segundo, nem do terceiro. As mulheres que foram nesse shopping, elas quiseram o homem do quinto andar. É 5 andares, gente. Faltou um. Do quinto andar. Elas não quiseram o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Elas quiseram do quinto. Vamos lá. Aí que tá o negócio. Quando elas desceram do elevador, tinha uma placa escrita assim: este andar só existe para provar que é impossível agradar as mulheres. Ninguém quis ficar no primeiro andar. Todo mundo queria mais. Impossível agradar a mulher. É fato ou não é fato, gente? A gente sempre quer mais do que o marido tem para dar. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, tô aguardando vocês escreverem aí. A mulher nunca tá satisfeita. Ela sempre quer mais. É forte os babados, gente. Ai. Vamos continuar. Essa é uma historinha pra gente quebrar o gelo aqui, né? No meio da tarde, aqui em Palmas, 33 graus, 34, eu acho. Não sei aí onde você está. É quebrar o calor, né? Aí onde vocês estão deve quebrar o frio, porque tem lugar muito frio. Então, eu ficaria no 1, de verdade.
mas é que a gente sempre quer mais. É isso, a mulher nunca é satisfeita. Então, gente, aqui nós estamos falando das mulheres. Amém? Nós não estamos falando dos homens, nós estamos falando das mulheres. Então, as mulheres que foram lá escolher. Aqui tem uma que diz que tem que ser bonito. Tem gente que já não gosta de homem muito bonito, que se for bonito todo mundo vai cobiçar, né? Então, mulher quer sempre mais. Ficou esperando para ver qual era o último era o perfeito. Então tá, vamos lá. Olha só, primeira coisa, qual é o sentimento de ser meu marido, né? A gente está satisfeita com o marido, glória a Deus. Só que quando nós estamos na situação do inverno, a gente não fica muito satisfeita, né? Fica satisfeito quando está na estação do verão e da primavera. No inverno a gente às vezes quer morder o pescoço. Então vamos lá, vamos começar. Qual é o sentimento de ser meu marido? Foi feito um desabafo bem honesto por parte de uns homens. Foi feita uma enquete com homens casados para saber o que esses homens gostavam das esposas. E foi entrevistado muitos homens, centenas, milhares de homens, eu acho que foram uns 2 ou 3 mil homens, uma coisa assim, não lembro agora, para passar para vocês. E o casal que fez essa pesquisa, ele fez uma descoberta universal. Ele chama universal assim, porque a totalidade dos homens que foram entrevistados, eles responderam assim. Então perguntaram para eles o que eles gostavam na esposa, na mulher. E eles disseram o que eles não gostavam. Eles começavam a dizer o que eles não gostavam. Então eles diziam que a esposa criticava, reclamava, complicava, implicava, e que raras vezes as esposas mostravam apreciação aos maridos. Esse casal que fez essa pesquisa, ele ficou impressionado, porque eles foram assim para saber o que eles apreciavam nas mulheres, nos homens, o que os homens apreciavam nas mulheres. E para surpresa deles, os homens ficaram dizendo o que acontecia com as esposas. E daí o marido disse assim na pesquisa: no meu trabalho eu sempre recebo elogios que eu sou excelente. Eu sempre desempenho o meu trabalho com a minha excelência. Eu sempre recebo uma excelente avaliação do meu chefe e dos meus colegas de trabalho. Mas em casa, eu raramente tenho um bom desempenho. Em casa, eu não sou bom no que eu faço. Eu só recebo crítica da minha esposa e perguntando assim: quem colocou isso aqui? Quem tirou isso do lugar? Mas tu fez errado, não fez do jeito que eu queria. Como que você colocou isso aqui? Gente, eu sou dona de fazer isso. Eu já vou direto, ainda mais agora que tá só nós os dois dentro de casa. Gente, é terrível. Esses tipos de comentários, gente, desgastam o nosso casamento como uma corrosão. Quem já viu corrosão? Eu já tive um apartamento na praia e ele ficava fechado o ano inteiro. E quando a gente chegava no outro ano, gente, a maresia comia tudo. Ela começava a dar sinais de corrosão. E assim, com o passar dos anos, ela foi corroendo. E esses tipos de comentário que a gente faz dentro do casamento, ele corrói o casamento. Então, isso é sério, gente. Na mesma pesquisa, gente, foi perguntado para eles, depois desses desabafos, qual a qualidade que eles gostariam de encontrar na esposa. E sabe o que a maioria deles diz? Que eles queriam ver na esposa uma atitude positiva quanto à vida. Eles queriam uma esposa que incentivasse eles. É forte, né, gente? Às vezes a gente nem puxa eles para baixo, como eu digo, né?
mas a gente fica calada, não fala nada positivo, não fala nada para levantar os maridos e colocar eles para cima. E eles falaram nessa pesquisa que eles precisam disso, que eles precisam de uma esposa que incentive e que coloque eles para cima. Então, isso é forte. Quero que você se reporte comigo agora ao tempo do seu noivado e os dias do seu casamento. Olha só, você escolheu casar com este homem com os olhos mais sonhadores que uma mulher pode ter. Você tá para nós, gente. Por que nós casamos? Porque nós estamos apaixonadas. Nós não aguentamos viver sem eles. Nós ficamos doida para de noite deitar com eles na nossa cama, na nossa casa. E nós queremos de manhã tomar café juntos. Nós imaginamos fazendo uma comidinha para eles. Gente, nós estamos cheias de sonhos quando casamos. Eu não sei vocês, mas é uma paixão, é um amor. Chega, dói aqui dentro, ficar longe dói. Eu namorei longe. Então, é uma dor de saudade, de vontade de ficar perto. Cá pra nós, é por isso que a gente casa ou não é, mulherada? Claro que é, por isso que a gente casa. Agora, depois, por que nós nos tornamos esta mulher implicante no casamento, nas nossas relações? E começamos a reclamar dentro do nosso relacionamento conjugal. Se quando noiva, eu fiquei pensando sobre isso, gente do céu. Olha, nós somos, nem sei que palavra eu uso, não tenho argumento, não tenho palavra para isso, não tenho vocabulário. Que a gente, quando é namorada, é aquela coisa, aquele chamego e tal. E aí depois a gente começa a ficar implicante porque deixou a toalha molhada em cima da cama, porque não deixou a roupa suja no lugar, e é tanta coisa que a gente começa a arrumar, e porque faz barulho até na hora que come a sopa, e a gente começa a arrumar coisa com o passar dos meses, com o passar dos anos, quando nascem as crianças e por aí vai. Mas a Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos ela derriba, com as próprias mãos ela destrói. Glória a Deus, Rafaela, que você tenha afirmado, é isso mesmo, é esse o nosso objetivo, é chegar aí. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Então, gente, mande um aviãozinho aí para alguém que precisa ouvir isso. Qual é aquela mulher que você tem que tá muito ranzinza, reclamona e crítica? Manda lá para ouvir isso aqui que tá precisando. A gente, quando tá ouvindo uma palavra, a gente sempre pensa assim: fulana tinha que ouvir isso aqui. E a gente como pregador, a gente diz assim: essa palavra não é para fulana, é para você. Mas agora no Instagram isso mudou, gente. No Instagram é assim: você tá ouvindo isso aqui, lembrou de alguém, manda um aviãozinho porque essa palavra é para ela. Agora a gente mudou. Quando era lá, né, quando a gente estava falando na igreja, a gente dizia: não, gente, essa palavra não é para quem não tá aqui, é para você. E eu quero dizer, essa palavra é para você que tá aqui, manda um aviãozinho que é para quem não está aqui. Então vamos lá. Muitas mulheres acham que é brincadeira criticar o marido, que é brincadeira falar dos defeitos do marido, das fraquezas do marido. Mas eu quero dizer para vocês, isso não tem graça, gente. Não tem graça. Para ter um bom relacionamento e para ser a esposa que eles gostariam que a gente fosse, não tem graça ser crítica, ser reclamona, não dá. Dentro dessa pesquisa que eu falei para vocês no começo da nossa live, teve um marido que ele disse assim, olha que interessante, eu achei isso aqui nessa pesquisa. Ele disse que um dia ele foi no mercado e de repente ele teve vergonha dele mesmo. Por quê? Porque ele se deu conta que ele estava seguindo uma mulher no supermercado que era super alegre e comunicativa. E ela ia olhando as coisas na prateleira do mercado e ia conversando com ele. E ele
E ele se deu conta, de repente, por alguns minutos, assim, eu acredito que de 4, 5 minutos, que ele começou a querer andar na mesma prateleira que aquela mulher estava fazendo compra. Porque aquela mulher era sorridente, extremamente amável, alegre. E ele não, daí ele se deu conta, depois de alguns instantes ali, que ele não via mais isso na esposa dele. Que a esposa dele era tremendamente reclamona, crítica, de cara feia. Gente, a hora que eu li isso, fato. Alguém aí se identifica? Bota o dedinho assim que eu quero ver se alguém se identifica. Enquanto eu tomo uma água. Ninguém se identificou? Forte, né? Agora a próxima coisa que eu quero falar. O que acontece? A gente, com o passar dos meses no casamento, a gente começa a pegar a doença da reclamação. Então tem um pensamento da Joyce Meyer que eu me identifiquei muito. Eu gosto muito da Joyce Meyer. A Joyce Meyer escreve assim: pensar nisso em que você está pensando é muito valioso, porque Satanás costuma enganar as mulheres, levando-as a achar que a fonte da sua infelicidade ou dos seus problemas é outra coisa além do que realmente é. Satanás, quer que as mulheres pensem que são infelizes por causa do que acontece à sua volta, por causa do seu marido. Mas a tristeza, na verdade, ocorre em decorrência do que se passa dentro da mulher. Então, o que a Joyce Meyer fala aqui? Que Satanás mente para nós, as mulheres, dizendo que a causa da nossa infelicidade, insatisfação e reclamação é o ambiente que nos cerca, as circunstâncias adversas à nossa volta que tem a ver com o nosso marido. Mas a Joyce Meyer fala que, na verdade, não tem nada a ver com o que está na nossa volta, tem a ver com o que está dentro de nós mesmos. E nós vamos olhar para a palavra de Deus e olha o que a palavra diz em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Na NVI diz assim, e na Corrigida Fiel diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. E a Revista Corrigida diz: porque como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá. Então, o ser humano, assim como ele imagina na sua alma, ele é. Então, nós costumamos a nos tornar aquilo que nós imaginamos. E nós começamos a pensar muitas coisas ruins. E por causa disso, nós ficamos esta mulher reclamona, crítica, só pensando naquilo que deu errado, naquilo que não deu certo. Paulo, na carta de Filipenses, ele fala assim: eu quero que você aplique esse versículo que você já conhece para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal. Olha o que diz. Eu vou ler a versão bíblica e vou ler uma versão feita para isso. Finalmente, irmãos, finalmente, mulheres que estão aqui, tudo que for verdadeiro no casamento, tudo que for nobre, tudo que for correto do seu marido, tudo que for puro do seu marido, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou de valor do seu marido, pense nisso. Será que nós ficamos pensando só isso do nosso marido? O que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, que passa nesse crivo? Então, eu vou ler o versículo para vocês agora, aplicado para nós as mulheres no casamento, que diz assim: finalmente, a respeito dos seus maridos, minhas irmãs e mulheres, se houver algo mentiroso ou vil, se puderem encontrar uma ação incorreta, um pensamento impuro, se virem algo que não for amável, como cabelo ralo, barriga saliente, gordura, os puns debaixo da coberta, o mau hálito e tantas outras coisas. Se houver algo em seu trabalho ou em seus hábitos que não for de boa fama,
Se conseguirem pensar em algo a seu respeito que não seja excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Fiquem remoendo, reflitam e meditem nelas. Mexendo a panela dos pensamentos negativos sobre o seu esposo e o Deus das reclamações e do descontentamento será com vocês. Gente, que forte isso. Se nós aplicarmos esse versículo de Filipenses 4:8, que é o projeto do inimigo das nossas almas, desta forma que eu li, nós pensamos só coisas negativas e ainda, como diz aqui, ficamos remoendo, refletindo, meditando. E fala, se nós mexermos a panela dos pensamentos negativos a respeito do nosso esposo, o Deus da reclamação e o Deus do descontentamento toma conta de nós, as mulheres. Pergunto para vocês, é isso que acontece conosco, as mulheres, ou não? Ai, acho que é só comigo, com vocês não. Acho que vocês são isentas disso. Certa vez uma criança perguntou para a mãe: mamãe, por que você tá sempre braba com o papai? Por que você tá sempre braba com o papai? A gente, quando tá assim, quando a gente chega diante de Deus Pai para orar e perguntar a respeito do marido, a gente tem que chegar com uma atitude de aceitação. A gente chega diante de Deus para orar. Eu, Cássia, toca aqui. A gente chega diante de Deus para orar e só reclamando. Só reclamando. E eu quero trazer para vocês hoje a opinião de Deus sobre reclamação. Olha só que forte isso aqui. Nós buscamos a Deus por sabedoria em todas as áreas. Inclusive hoje eu coloquei no meu grupo do Pérolas uma oração sobre sabedoria e discernimento. Muito interessante para a gente orar por nós mesmos. E nós vamos ver o que o livro de Provérbios fala sobre sabedoria, que é o que nós pedimos muito para Deus. Então, Provérbios 27:15, ele fala sobre a mulher impertinente. Olha o que diz aqui, vê se alguém se identifica. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo nas mãos. Gente, ninguém detém uma mulher briguenta, diz Provérbios 27:15. Agora eu não sei te dizer a versão. Provérbios 25:4 diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É melhor morar numa kitnet de um cômodo do que morar numa casa luxuosa com uma mulher briguenta. É isso que Provérbios 25:24 está dizendo. É melhor o homem ir morar numa kitnet, só com uma cama e um fogão, do que morar numa casa boa, luxuosa, com uma mulher briguenta e rancenta. Essa é a mulher impertinente, que até Deus diz para o homem que ele vá morar numa kitnet, que ele saia de uma mansão, mas ele não fique com uma mulher impertinente. É forte isso, gente. Tem dias, agora, essa geração nova que tá aí, que muitas estão me ouvindo aqui, tem uma grande desculpa. Ai, a TPM. Eu não achei nenhuma TPM na Bíblia que diz na TPM a mulher pode ficar assim. Não. Biblicamente, gente, não tem TPM para desculpa de mau humor, para desculpa dessas coisas, viu, minha lindas? Não tem. Então vamos lá. Para Deus, a reclamação, a murmuração, a crítica e a ser a mulher rixosa, esse pecado é igualzinho à prostituição e o adultério. Para Deus não tem diferença de pecado, gente. Toda vez que o livro de Provérbios fala de uma mulher rixosa, de uma mulher queixosa, murmuradora e briguenta, ele está falando de uma mulher casada,
Ele não está falando de mulher solteira. E eu fiquei pensando sobre isso. Gente, é fato. É muito difícil você achar uma moça solteira rixosa. Uma moça solteira que eu falo que nunca casou, uma moça mesmo, que não abriu os olhos para o que é casamento, como nós falamos no início da live aí. Elas não são reclamonas, briguentas e críticas. Não são. Isso é muito interessante. Então, olha o que Deus fala, nós estamos falando o que Deus pensa de reclamação e murmuração. Olha o que diz Filipenses 2 aqui, ó. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhas de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Amadas, vocês brilham como estrelas do universo, no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas o Senhor está dizendo, não tenham queixas, não tenham discussões, sejam puras e irrepreensíveis. Sabe o que tira a nossa pureza e a nossa beleza? A murmuração, a reclamação, a crítica, essas coisas que vão por aí, por esse caminho. E eu pergunto para você, o que te impulsiona na sua vida, dentro de casa, com o seu marido? O que te impulsiona a abrir essa boca e falar coisas desagradáveis? Será que é os teus filhos que estão dando trabalho? Eu fiquei pensando que a gente tem ouvido muito nessa pandemia, que as mães estão tendo muita dificuldade com os filhos em casa por questão da tarefa, da escola online e das crianças que estão o dia inteiro dentro de casa. Ou será que o que te aborrece, como dizia minha avó, eu me aborreço? Será que o que te aborrece é não ter filhos? Que é isso que te traz essa irritabilidade, essa falta de paciência? Ou as queixas são o próprio marido que te fazem reclamar? Então, amadas, quando nós escolhemos casar, é porque nós não íamos conseguir viver sem eles. Foi como eu falei poucos minutos atrás. Nós não íamos conseguir viver sem eles. É uma paixão, é um amor, é uma vontade de ficar junto, é uma vontade de desfrutar da companhia dele, é uma vontade de dormir junto, de comer junto. É uma coisa assim. Eu passei por isso e eu vejo que todas as noivas passam por isso. Como que de repente eles se tornam um marido insuportável de conviver? Nós precisamos de algo poderoso nas nossas vidas, porque antes nós não víamos os defeitos, nós não víamos nada, tudo era maravilhoso, tudo era glorioso. Então, não adianta nós abrirmos, oi Drica, beijo, saudades, beijo no teu pai. Então assim, não adianta depois que tudo passou, nós ficarmos desse jeito assim, reclamando, murmurando, nos tornando aquelas pessoas desagradáveis de conviver, que nem o nosso parceiro não consegue viver conosco. Nós precisamos tomar uma decisão de reclamações nunca mais. Tem muitas mulheres que elas são casadas com homens quase perfeitos, maridos maravilhosos. Tomara que você seja uma dessas mulheres, que tem um marido quase perfeito, que tem um homem maravilhoso para viver. Só que eu, por exemplo, eu não casei com esse homem perfeito. Eu casei com um homem perfeito. Eu casei com um homem que tem vários problemas de fabricação e vários defeitinhos na máquina dele. E foi esse o homem que eu casei. Então eu quero trazer algumas soluções práticas aqui e também espirituais para que você viva bem com seu marido, para que você procure viver melhor, digamos assim. Então, primeira dica prática que eu quero trazer aqui para nós elevarmos a qualidade do nosso relacionamento conjugal, para nós elevarmos o companheirismo do nosso relacionamento, para nós elevarmos a qualidade da nossa vida conjugal, que é tão bom, que é um projeto tão lindo.
viver a dois, constituir família, ter os filhos crescerem, educar os filhos, ver os filhos crescerem e vencerem na vida. Depois vem os netos, os cabelos ficam prateados como está o meu, e tudo vai passando e é maravilhoso ter uma descendência. O homem perfeito não existe, nem a mulher perfeita, exatamente. Por isso que nós vamos ver algumas dicas práticas agora para nós aqui. Primeira delas, olha só, primeira delas, entregue suas reclamações para Deus. Você tem reclamação do seu marido? Eu tenho. Você também tem. Então vamos lá, entregue. Olha só onde está isso. Salmo 142, Davi nos ensina a fazer isso. Ele diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Então, vá diante de Deus e apresente todo o seu lamento, toda a sua angústia, todos os defeitinhos de fabricação ou de criação que o seu cônjuge tem, o seu marido tem. Fale tudo para Deus. É interessante, Davi, todos os salmos dele, ele se apresentava diante de Deus, ele trazia todos os lamentos dele. Ele já era ungido o rei de Israel, ele estava lá para substituir glória a Deus, Lê. Ele estava lá para substituir a Saul, mas ele não fazia nada. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Eu não sei se você já teve a oportunidade de matar teu marido. Eu já tive vontade também. Mas o que a gente vai fazer? Vai lá diante de Deus e vai colocar tudo. Você vai escolher um lugar calmo, um lugar isolado, que você vai se fechar com Deus. Pode ser um lugar secreto, como esses que eu posto no meu stories. Eu amo eu sonho com aqueles lugares. Lá no meu stories, todo dia eu coloco um lugar secreto maravilhoso. Se você conseguir arrumar um lugar secreto daquele, vá lá, gente. E você escreve todo o teu lamento para Deus. Eu aprendi, gente, que na neurociência, escrever trabalha com o nosso cérebro, com os caminhos neurais. E que não tem nada como escrever com a mão para o caminho neural. Isso é neurociência, é ciência. Então faça. Escreva tudo. Depois que você escreveu tudo, você rasga. Porque qual é a nossa atitude mais comum e popular? É que quando a gente tem essas coisas na nossa vida, a gente procura a primeira pessoa para desabafar. Ou a gente liga, ou a gente vai no Zap, ou a gente grava um áudio, ou a gente vai na casa de alguém, chega lá e diz: eu preciso falar, e você vomita tudo. Mas não fala para Deus. Não. Primeira dica: falar com o Pai, reclamar para Deus, escrever tudo, rasgar tudo. Depois, vou dar outra dica, principalmente se você for influente e se você não tiver aliviado sua alma, aliviado seu coração. Sabe o que você vai fazer? Você vai procurar uma mentora ou uma confidente, uma mulher experiente, uma mulher madura, uma mulher que não julga, uma mulher da tua confiança. Pronto. E vai falar com ela também. Desabafa para ela e entrega todas as reclamações. Você vai chegar para ela e vai dizer: ó, eu não quero conselho, eu não quero nada, eu quero que você me escute. Daí você fala para ver se acaba aquelas coisas horríveis que estão lá dentro. E vomita tudo para ela. Então, faça isso. Faça isso. Segunda coisa que você vai fazer, são duas. A primeira é essa: entregar as reclamações para Deus. Se precisar de uma mentora, de uma confidente, de alguém, você vai fazer. Porque às vezes a gente tem momentos na nossa vida, eu tenho vivido isso, que desabafar tudo para Deus, principalmente quando a gente já vai amadurecendo na fé. Não tô falando maturidade, não, tô falando maturidade espiritual na fé, que a gente consegue fazer para Deus e consegue ficar livre e ficar bem. Mas às vezes, ou então a gente já é até madura, mas o nosso nível de ferida tá muito grande, a gente não consegue só com Deus. Então
por isso que fala de uns aos outros, ajudar uns aos outros, a importância de termos parceiras, né, de oração e de caminhada na vida. Segunda coisa que você precisa fazer. Gente, tudo que eu falo para vocês eu vivo. Eu já vivi, ou eu tô vivendo, eu vivo. Eu falo essas coisas para vocês que são práticas da vida. Eu não tô dando para vocês aqui um curso de teoria, não. Eu falo para vocês de coisa que eu vivo, que eu penso e que eu tenho lá as minhas colocações, porque isso aqui é vida prática. Só que, claro, eu preciso apresentar para vocês os versículos, a palavra e trazer o respaldo. Mas isso aqui é vida, é vida. Segunda coisa que nós precisamos fazer é aceitar o marido. Tu não casou? Eu não casei? Não me vesti de noiva ou não me vesti? Eu não escolhi? Eu não fui para dentro de uma casa com o marido? Eu não disse que eu amava? Eu não tive filho? Eu não engravidei? Eu não dei um monte de beijo e abraço? Eu não tive relações sexuais das mais profundas porque eu escolhi? Como que eu não aceito meu marido, gente? Tô falando pra mim, Tirzá, aceitar o meu marido. Acabou, gente. Aqui que tá, gente. A gente diz que é obediente a Deus, mas a gente não é. Gente, o tempo tá passando. Precisa apressar. Olha lá. Romanos 15:5 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, assim que vocês glorifiquem a Deus. Gente, se Paulo escreve aqui para a igreja de Roma, para aceitar uns aos outros, quanto mais Deus escreve para mim e para você aceitar o marido, que nós fizemos voto diante do altar. Não tem como, tem que aceitar. E você me diz que você obedece a Deus e obedece a palavra quando você não aceita o marido, Tirzá? É pra mim que eu falo. Aceita o teu marido e fim, e ponto. E ponto. Aceita e ponto. É teu. A aceitação do nosso marido produz o espírito de unidade e glorifica a Deus. Você diz que é de Deus. Você diz que ama a Deus. Você diz que obedece a palavra. Você diz que vai morar na eternidade com Deus. E aí? Cadê que você não aceita esse homem que você escolheu? Ou alguém te obrigou a casar? Eu quero dizer aqui que tem uma ressalva aqui para as mulheres que casaram obrigadas com uma arma na cabeça. Para essas aí, essa palavra aqui ainda acho que dou um desconto. Dou sim. Mas para quem não foi assim, não tem, gente. Como que a gente diz não gosto do jeito que ele é? Eu sabia que o Marco não gostava de conversar antes de casar. Eu sabia. Ele ficava horas sentado do meu lado, quieto e não fazia nada. Só passando a mão, fazendo carinho. Eu achava aquilo o máximo. Agora eu não gosto que ele não conversa. Que história é essa, Tirzá? Cadê? Não. Gente, a falta de aceitação do nosso cônjuge resulta em duas coisas. Que com certeza a gente faz. Primeira delas, quer mudar o marido. Eita, Tirzá! Quer mudar o marido. Nós queremos mudar o marido por isso. Porque não aceitamos. Quem não aceita quer mudar. Gente, vamos aceitar e parar com isso de querer mudar marido. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda marido. Eu não mudo marido, você não muda marido. Eu te pergunto, eu já consegui... Eu, que lido com pessoas que pregam o evangelho há anos, não consegui mudar ninguém até hoje. E enquanto eu queria, eu só me decepcionava. Depois que eu parei, como eu tô. É por isso que a Bíblia diz que Jesus fala que o meu fardo é leve e suave. Por que o meu fardo era pesado? Porque eu queria mudar. Para com isso, gente. Mudar quem? Segunda coisa, quando não consegue mudar, sabe o que a mulher quer fazer? Ela se torna impertinente no casamento. Fica enjoada. Alguém aqui já teve aquele dia que disse assim, nem eu tô me aguentando hoje. Imagina se o marido vai aguentar casar conosco impertinente.
Então, quando nós não aceitamos o nosso marido, gente, isso aqui é inconsciente ou consciente. Eu acredito até que é mais inconsciente do que consciente. Mas hoje eu tô te trazendo a consciência e você vai olhar para você no seu relacionamento com o seu marido. Que história é essa de não aceitar o marido agora mais? E aí, porque tu não aceita, tu faz duas coisas. Ou tu quer mudar, ou tu fica impertinente. Ambas as duas coisas são devastadoras para o casamento e para nós, as mulheres. Querer mudar o marido é devastador para mim. Querer mudar o marido é horrível para mim. E é horrível para o casamento e é horrível para ele. Mas a primeira pessoa sou eu. Porque eu estabeleço um modelo. Eu acho engraçado assim, que quando eu sou namorada e noiva e no comecinho do casamento, eu amo do jeito que ele é. Mas passam uns dias eu começo a estabelecer o marido que eu quero. Eu quero um marido assim, assim. Não, gente, nós fizemos isso na hora errada. A gente tem que dizer o marido que quer antes, depois não dá mais. Já tá feito, já tá feita a escolha. Só pode escolher antes de casar, depois já é daquele molde, já é daquele modelo. Já tá ali o modelo, é só aceitar, que já foi feita a escolha. Hoje nós andamos com as coisas erradas. É cansativo mesmo. E aí a gente se desgasta, fica velha. Vocês não viram como eu tô... Quem convive comigo há 20 anos? Eu tô mais bonita, tô mais leve. Ah, gente, glória a Deus, fui liberta, já tem tempo. Cada dia eu tô mais bonita, porque cada dia eu tô mais livre, cada dia eu tô mais leve, cada dia eu acho o Marco o top. Cada dia ele tá melhor. Pense, cada dia eu aceito mais. É isso aí. E vai ser muito melhor a nossa vida. Muda a sua perspectiva, minha amada linda. Tenho 17 mulheres aqui. Passe daquela oração ou daquele pensamento do transforma-o, muda-o, transforma esse homem para transforma-me, muda-me, cuida-me, trata comigo, Senhor, me embeleza, Senhor, me faz sarada, Senhor, me faz sábia, Senhor, me faz leve, Senhor, cuida de mim. Gente, quando nós mudarmos isso, quando nós mudarmos essa perspectiva, acabou. Sabe outra coisa que é muito ruim para nós? Eu tenho 10 minutos aqui. É que nós somos extremamente orgulhosas. Olha que o que tirou Lúcifer da adoração do trono foi o orgulho. Ele foi extremamente orgulhoso. E nós somos orgulhosas. Admita seu orgulho. Vou dizer como. Quantas vezes você já pensou, pode até não ter falado nem para ninguém, mas você já pensou que você é melhor ou que você sabe é melhor do que aquilo que seu marido sabe e pensa? Quantas vezes? Não foi uma. Não foi. Quantas vezes você já se achou? Eu já passei por um processo de arrependimento e olha que tem que passar sempre, porque eu me acho. Quando a gente se acha, a gente se perde, na verdade. Quando a gente pensa que está se achando, nós nos perdemos. Porque o orgulho faz nós nos perdermos. Então, gente, mulheres, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, de nos achar. Nós não achamos nada. Vamos deixar Deus nos encontrar. Vamos deixar. Gente, agora aqui vou falar uma coisa para vocês muito forte. Logo que eu converti, inclusive o meu devocional de hoje de manhã no canal da igreja tá falando sobre isso. Pois é, Cássia, incontáveis vezes. Eu quero contar uma coisa do semeando e colhendo
que é o que eu falei hoje de manhã no devocional. Logo que eu converti, e por muitos anos depois, eu sempre achava que as minhas orações eram melhores que as do Marco. Porque eu sou influente, eu falo, e eu lia mais, e eu me achava a boa na oração. Eu achava que a minha oração era power. Sabe o que aconteceu? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. O Marco pegou pavor de orar comigo. Ele não queria orar comigo. E ele só não queria como ele não orava. Perto de mim, ele não orava. Gente, eu ainda tenho sequela no meu relacionamento com o Marco, na área da oração, por causa da minha soberba. Pergunte para mim há quanto tempo eu tenho deixado ele orar. E eu tenho visto as respostas das orações dele, que eu fico de cara no chão. Tem umas que eu acho que Deus até diz, se tu orar, não vou responder. Por causa disso aí, do orgulho. Admita seu orgulho. O que tu te acha melhor do que ele? Que tu ganha mais? Ou que tu é mais sábia? Ou que tu é mais estudada? Ou que tu é o top das galáxias? E aí? Tu escolheu o teu parceiro, o teu companheiro? Gente, vamos parar com essa bobagem. A humilde Deus exalta, a soberbo Deus abate. E Deus nos abate. E muitas das coisas que nos acontecem não é diabo. É nós abatidas pela nossa própria soberba. E eu quero encerrar hoje deixando um exercício prático para tirar a viga do teu olho. Você vai fazer uma tabela. Eu ia fazer a tabela para mostrar para vocês e me esqueci. Você vai fazer uma tabela onde... Vou escrever aqui rapidinho. Do lado esquerdo, você vai escrever falhas dele. Do lado esquerdo da tabela, falhas dele. Eu ia fazer, esqueci, gente. Olha aqui. Falhas dele. Do lado direito, você vai colocar minhas reações erradas. Para cada falha que o seu marido cometer, para cada coisa que ele cometer, escreva do lado a reação errada que você teve. O objetivo é que você chegue a um ponto que não tem mais nenhuma reação errada. Esse é o objetivo. O objetivo é que fique em branco mesmo. Mas agora no começo não vai ficar, você vai ver. Faça essa tabela aí. Arrume-se no seu diário. Todas as coisas erradas que ele faz e do lado quais são as tuas reações erradas. Porque eu costumo dizer, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não é verdade? Um abismo chama outro abismo. Então o que acontece? E o erro do meu parceiro, o erro do outro não justifica o meu erro. E o que a gente faz? A gente justifica o nosso erro no erro do outro. Então porque o outro roubou, o outro furou a fila, eu vou furar a fila. Porque o outro roubou, eu vou roubar. Porque o político é corrupto, eu posso ser corrupta. Porque o meu marido xingou, eu posso xingar. Porque o meu marido não lava a louça, eu não vou lavar. Porque o meu marido deixa o banheiro sujo, eu também vou deixar. Porque o meu marido não faz as coisas, eu também não vou fazer. E eu não vou cumprir. Porque o meu marido gasta, eu também vou lá e vou fazer uma compra boa. Porque o meu marido olhou para uma mulher muito bonita, eu também vou olhar para um homem bonito agora. E aí a mulher fica vivendo desse jeito. Eu pergunto para vocês, isso é a atitude de alguém que se diz cheio do Espírito de Deus e que é uma mulher que teme ao Senhor e ama o Senhor? Não é. Faça isso aqui, ó. Você vai se descobrir. Você vai se descobrir aqui, ó. Isso aqui é coaching, que é Bíblia. Que é coaching, que é Bíblia. Dá o nome que tu quiser. Faz isso aqui, ó. Meu tempo tá acabando. Vou deixar quando cair. Então, faça isso. E a pergunta de hoje que eu comecei, ela dizia assim: qual é o sentimento de ser meu marido? Qual é o sentimento de ser meu marido?